Ó, talvez você não saiba o quanto de gente que é enganada tentando pegar capital de giro através de consórcio. Essa é uma operação que é possível de acontecer, mas esses dias uma pessoa que é próxima a mim quase foi enganada. Então nesse vídeo eu vou te deixar ciente do que pode, do que não pode e como é possível. Então fica ligado. Olá, consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcios, o canal que te fala a verdade e que te leva para o melhor negócio. Ó, capital de giro é o dinheiro que as empresas necessitam para viabilizar o funcionamento, para poder ter condições de deixar um dinheiro em caixa para receber de clientes a prazos, para ter condições de fazer melhor negócio com fornecedores, enfim. É basicamente a diferença entre o dinheiro que tem que sair para pagamento para fornecedores, funcionários, todos os custos da empresa, com todo o dinheiro que vai entrar das vendas feitas, dos negócios fechados, enfim. Então o capital de giro ele é essencial para qualquer empresa. Por exemplo, a Felipe Consórcio, o capital de giro é essencial. E quando se fala de capital de giros via consórcio, a principal resposta é que ele é ilegal, mas no sentido de que capital de consórcio não tem a finalidade de capital de giro. Por qual motivo? Porque quando uma pessoa tem um consórcio, uma pessoa, uma empresa, tem um consórcio contemplado, ela não pode pegar o valor dessa carta de consórcio em espécie, a não ser que o consórcio esteja contemplado. Mas se o consórcio está contemplado, não tem nenhuma finalidade, você não vai precisar de capital de giro. Então, você não pode pegar o dinheiro do consórcio em espécie. Fica ligado nesse item que é fundamental em tudo que a gente vai tratar aqui. Então, o capital de giro é aquele dinheiro que basicamente é o dinheiro que você tem, mas você não pode usar porque ele já tem uma finalidade, ainda que ele esteja ali, ele é uma poupança necessária para o bom funcionamento de uma empresa. E investimento é justamente quando você tem a grana sobrando, ou seja, você pode tirar daquele dinheiro, daquele capital, para justamente fazer um investimento sem prejudicar, sem afetar o teu capital de giro, sem afetar o funcionamento da tua empresa, do teu negócio. E aí é óbvio que tem empresas, né, que tem o capital e tem empresas que precisam do capital. Ou seja, eu penso aqui na Felipe Consórcio, caramba, eu preciso de X valor para ampliar o meu negócio, mas eu vou precisar de grana para investir, de grana para ter um capital de giro, para me sustentar por um período até que essa nova estrutura esteja se pagando. Eu não tenho esse dinheiro. Então eu posso ir no mercado, procurar linhas de crédito que vão me dar a possibilidade desse capital de giro. Então, obviamente, que se você está vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente é porque você tem interesse dentro desse contexto. E é aí que entra a parte fundamental do vídeo. Então, o primeiro ponto, você está precisando de capital de giro, mas para que você está precisando? Tem muitas coisas que no consórcio você não precisa do dinheiro em espécie de uma cota contemplada para fazer. O próprio consórcio já permite, como comprar um imóvel, como comprar maquinário. Hoje tem consórcio que permite comprar eletrônicos. Então, às vezes você está usando o termo capital de giro para uma finalidade que o próprio consórcio já te permite. Por exemplo, hoje é possível usar consórcio para painel solar, para energia solar, para uma série de maquinários, para serviços, para pagamento de prestação de serviços, inclusive é possível utilizar o consórcio. Então, às vezes, você tem uma necessidade que você acha que precisa de um capital de giro, quando na verdade o próprio produto, o consórcio, já permite fazer. Agora, vamos falar então daquele capital de giro que é de fato você pegar o dinheiro em espécie para utilizar em situações em que o próprio sistema de consórcio não vai te permitir aquisição de bens ou de equipamentos. Vamos falar de você transformar consórcio em dinheiro em espécie. Então é possível transformar consórcio em dinheiro? Sim, mas para isso sempre vai ser necessário uma garantia. Não existe hipótese de fazer esta operação sem que haja uma garantia. E na esmagadora maioria das vezes, essa garantia vai ser um imóvel. Por quê? Os veículos, carro de passeio, ele tem um valor agregado. É até possível fazer algum tipo de capital de giro com veículo, é possível, mas ele tem um valor agregado baixo.
que na maioria das vezes não resolve o problema de quem está procurando esse tipo de solução. E também é muito comum para quem está buscando esse tipo de solução, às vezes a pessoa não tem um veículo já quitado, ou um veículo de alto valor quitado. Na maioria das vezes a pessoa tem um valor, o cliente, a empresa tem veículos, às vezes até de bom valor agregado, mas que ainda não estão quitados. E se não estão quitados, eles não servem como garantia. Por isso que, na maioria das vezes, quando se fala de capital de giro através de consórcio, isso vem através de imóvel, porque também, na maioria das vezes, os imóveis estão quitados e são capital imobilizado, é patrimônio imobilizado que pode servir como garantia. Muita gente se pergunta se capital de giro via consórcio é algo legalizado. Na clareza da letra do texto, não. Só que também dizer que é algo ilegal, no meu modo de ver, também está totalmente errado. Por qual motivo? Porque nenhuma administradora do mercado faz uma operação de consórcio que não esteja de acordo com as regras do Banco Central do Brasil. Por exemplo, hoje praticamente não existe nenhuma administradora que vai alienar o próprio imóvel de um consorciado. Então eu fiz um consórcio no meu nome, contemplo esse consórcio e ao invés de indicar um outro imóvel para comprar, eu deixo o meu próprio imóvel como garantia deste consórcio. Existe empresa de consórcio administradora que diz que faz isso? Existe. Só que quando você vai lá e vê o que é necessário para aquela operação se concretizar, você vê que na esmagadora maioria das vezes ela se torna inviável ou não é um bom negócio. Então, dizer que não é legal está correto, por quê? Porque pela legislação e pelas normas do Banco Central, o Banco Central simplesmente não permite alienar o próprio imóvel, ponto e acabou. O Banco Central não permite que você pegue o dinheiro em espécie para usar como capital na sua empresa. Então, é correto dizer que não é legal. Agora, dizer que não é legal não é a mesma coisa de dizer que não é possível. Então, agora a gente vai falar dos principais pontos de como é possível fazer capital de giro através de consórcio. Então, vamos lá. Primeiro, é necessário haver uma garantia. Segundo, é necessário haver mais de uma pessoa. E terceiro, é necessário que haja uma transação imobiliária. Então, nesse caso, não existe certo ou errado. O que existe são as regras já impostas e se tem ou não tem viabilidade para acontecer a operação. As administradoras de consórcio sempre vão fazer a operação conforme a legislação em vigor e conforme as normas do Banco Central. Logo, fazer capital de giro via consórcio é saber muito bem o terreno aonde está se pisando e saber se tem todos os itens necessários para que haja viabilidade no negócio. Então vamos lá, na prática eu tenho uma empresa aqui, por exemplo a Felipe Consórcio, e eu tenho um imóvel que está no meu nome, Felipe Silva. Existem administradoras de consórcio que permitem essa operação, que eu, por exemplo, faça um consórcio no nome da minha empresa e compre o imóvel que está no meu nome pessoa física. Ou faça um consórcio no meu nome pessoa física e compre um imóvel que esteja em nome da minha empresa. É importante entender que não são todos os tipos de empresa que dão condições desse tipo de operação. Mas empresas, enquadramentos de empresas onde o patrimônio da empresa não está misturado, associado ao patrimônio do dono da empresa, nesse tipo de empresa, existem muitas administradoras de consórcio que permitem a operação. E aí, não são todas as administradoras que aceitam, assim como também existe a possibilidade de administradoras que permitem transações em graus de parentesco, por exemplo, de primeiro grau. Pai comprando de filho, mãe comprando de filha, filha comprando de pai, filho comprando de pai, irmão com irmão. Então, existem administradoras que também dão mais esta opção. E aí, você vai estar fazendo algo de ilegal? De maneira nenhuma, porque se a administradora está autorizando a operação é porque ela está dentro da lei, está dentro das normas impostas pelo Banco Central, visto que como vai haver uma transação imobiliária,
Você vai estar pagando imposto, você vai estar pagando taxas cartorárias e você vai estar pagando, por exemplo, recolhendo imposto sobre o lucro imobiliário, algo que é muito comum nesse tipo de operação. Então, você ganha, todo mundo sai ganhando, a administradora ganha, o governo ganha, o cartório ganha, então não vai existir qualquer dificuldade ou impedimento quando vai haver mais de um, né, interessado nesse tipo de operação. Uma vez que houve a transação imobiliária, tem mais gente ganhando, não é só o consorciado e a administradora. Agora, vale a pena? É um bom negócio? Isso vai depender de alguns pontos. Então, vamos começar com a necessidade de contemplação e o desembolso para reembolso. Então, necessidade de contemplação. Muitas das vezes o cliente tem uma condição e uma necessidade de contemplação que o consórcio não vai atender. Tem que estar muito atento nisso, principalmente porque existe, infelizmente, muito golpista aplicando golpe de consórcio. Foi o caso aí desse colega que é uma pessoa próxima, onde ele quase seria enganado entendendo que ele ia contratar uma cota, ele ia usar o lance embutido do próprio consórcio, ia contemplar em pouco tempo, ele ia ter o dinheiro e iria poder usar esse dinheiro deixando o imóvel como garantia. O que disseram para ele foi isso. E aí ele veio nos fazer uma consulta, a gente mostrou a realidade para ele de como funcionava e tudo que passaram para ele não tinha nada com nada, mas igual essa empresa, igual esse caso, infelizmente, existem muitos no Brasil, milhares e milhares e milhares. É uma pandemia de golpes que infelizmente hoje existem no mercado interno quando o assunto é venda de consórcio. E esse pessoal, inclusive, capta o cliente, fazem propagandas, anúncios, nem dizendo que vendem consórcios. Esse meu cliente, por exemplo, ele conheceu essa empresa procurando justamente capital de giro. Ele foi lá no Google, capital de giro. E aí ele encontrou essa empresa. Quando ele encontrou essa empresa, o pessoal estava vendendo para ele um consórcio, mas como se fosse um empréstimo, um capital de giro, algo muito louco, que só vendo mesmo para crer. Então, essa questão da necessidade da contemplação, tem que estar muito atento a isso. O fato de você precisar de um capital, de um consórcio contemplado para deixar o imóvel como garantia, para levantar esse capital, não significa que vai ser simples assim. Tem todo um processo, você vai ter que concorrer a sorteio e a lance. E quem precisa de capital, na maioria das vezes, tem pressa. É possível atender essa pressa? É possível, mas para atender essa pressa existe um caminho a ser percorrido. E aí entra na questão do desembolso para reembolso. Porque muitas das vezes a pessoa está precisando, a empresa está precisando de um capital, mas o capital dela está zerado. Ela precisa de 300 mil, um exemplo. Aí você fala pro cliente, olha, você tem a garantia de 300 mil? Tenho. Ah, mas para você contemplar um consórcio, você vai precisar de algo em torno de 100 mil. Aí o cliente fala, mas eu não tenho 100 mil. Eu já estou precisando de 300, que dirá eu ter 100. Então, tem casos em que a operação não consegue se estruturar porque não há viabilidade, porque essa viabilidade não depende só do consórcio, depende da condição do cliente. E aí tem os pontos também que o cliente que vai pegar dinheiro de um consórcio contemplado, ele vai passar por uma análise de crédito e às vezes dependendo da situação que uma empresa se encontra ou que uma pessoa se encontra, às vezes ela não vai estar com a documentação hábil para conseguir essa aprovação. Não no momento, às vezes, da contratação do consórcio, mas no momento da utilização do consórcio contemplado. Os golpistas, você nem vai chegar nessa parte aí, porque antes mesmo disso tudo acontecer, você já teria entendido que teria caído num golpe, nem passaria por isso. Mas quando a gente fala de um negócio sério, algo que realmente tem que acontecer e que a gente trabalha e projeta para acontecer, esse fator vai entrar em todo o cenário, em todo o negócio, para a gente ver se não vamos ter uma dificuldade nesse quesito. Quanto à garantia, a mesma coisa. Você tem que ser um imóvel que está regularizado, para que no momento da utilização do consórcio ele fique como garantia. E aí também tem a questão do custo final e das taxas. Nesse ponto, o consórcio ele vai ser muito atrativo, até mesmo porque a fórmula de cálculo de taxas versus juros, principalmente de capital de giro no mercado, ela é muito diferente e o consórcio é muito mais barato. Mas a contrapartida do consórcio
é justamente executar tudo isso da forma correta, a fim de ter êxito. Enquanto que o capital de giro simples, esse produto de fato que existe no mercado, é você passar por uma análise num banco, ser aprovado e o dinheiro é depositado na sua conta e a partir dali você tem X tempo para pagar com juros e custo final já previamente definido. Então, produtos diferentes, mas nesse quesito consórcio é muito bom? Ele é ótimo. A questão fundamental do consórcio é viabilizar toda a operação. E aí, esse produto no mercado consórcio, quando você ouvir falar de capital de giro via consórcio, se você ouviu falar aqui e se você quer saber mais sobre o assunto, se você vê que isso é uma possibilidade para você, entre em contato que eu posso garantir. Você vai ter um atendimento primoroso. De cada 10 pessoas que tratam desse assunto, 9, 8 não vai ser um bom negócio, não será adequado, não será viável e poucas são as situações em que realmente dá para viabilizar, estruturar uma operação correta, que vai dar certo. No mercado de consórcio, falando de uma forma geral, é triste dizer porque eu sou um profissional de consórcio, mas o que se vê na esmagadora maioria são golpes, promessas de contemplação, utilizando só lance embutido, métodos de vendas que os golpistas conseguem convencer o cliente a antecipar valores altos e o cliente, quando descobre, já perdeu dinheiro. Então, existem golpes muito bem orquestrados que infelizmente enganam muitas pessoas e dão sérios prejuízos. Então, se você está precisando, fala com quem entende do assunto para que a sua necessidade não vire uma necessidade ainda maior e um prejuízo e para que aquela oportunidade que você está enxergando não seja perdida. Entre em contato aqui pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Você pode conhecer mais do nosso trabalho no nosso Facebook e no nosso Instagram. E a gente vai ter o maior prazer em te atender, te esclarecer e te orientar da melhor forma, ainda que não seja para fazer negócio. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima.